Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que se... Convento. Bem, boa tarde e noite para todas e todos nós. É uma honra muito grande estarmos aqui. Há muito tempo que eu não falo no domingo. Então, assim, a gente fica, às vezes, um pouco apreensiva, né? O coração fica acelerado, então a gente senta um pouquinho para acalmar. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas, na verdade, é um presente maior ainda. Então, nesse momento, eu agradeço imensamente a casa, que através do Marcelo Turra me fez o convite para estar aqui hoje. Agradeço aos espíritos protetores, mas agradeço primeiramente a Jesus, que nos concede a honra de estarmos na seara dele e que nós possamos honrar essa seara. Hoje o nosso tema, na verdade, foi um tema que me foi passado no mês espírita. E eu fiz a abertura do mês espírita na Casa do Caminho, na Arraial do Cabo. Enfim, o estudo estava pronto. Mas quando a gente vai pegar para rever, não adianta, né? Vai falar para virginiano, para educadora, que aquele modelo está pronto, enfim. E a gente reordena todo. E ontem eu tive um grande presente, que foi assistir uma palestra do Dr. César Reis, lá em Monte Alto, na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, que ele foi falar sobre educação. Então, minha cabeça virou e eu falei, não, esse viés é o melhor. Isso é uma coisa muito interessante, porque mostra para a gente que, apesar do nosso caminho estar correto, ele pode ser trilhado de uma forma diferente, e às vezes até melhor. E com isso a gente vai se burilando e vai se transformando em algo melhor ainda. Então eu fico muito feliz por eu ter tido essa oportunidade de fazer e fazer de uma forma diferente. O nosso tema hoje é família, esperança de mudança em tempos de crise. Nós vamos trabalhar, esse tema, como eu disse, foi um tema que o nosso Conselho Espírita de Unificação, aqui o nosso CEU, me passou, e tem temáticas muito significativas, muito importantes. Primeiro, fala de família. Me diz o que mais é importante no planeta do que família. O que sustenta a sociedade, senão a família? O que fragiliza a sociedade, senão uma família fragilizada? Aí me dá uma outra responsabilidade, esperança. Esperança é uma coisa que a gente aguarda, que a gente coloca no coração de que vai conseguir, de que vai almejar aquilo que a gente intenta. E, por fim, mudança. Aí eu falei, meu Jesus Cristo, a gente não consegue nem mudar a gente mesmo, que dirá propor uma mudança para o outro. Mas nós aceitamos o desafio e aqui estamos para falar desses temas, sobre a égide do Mestre Jesus, que ele nos envolva, nos fortaleça e nos ampare. Como mãe, e primeiramente como educadora, porque eu fui educadora antes, né, de ser mãe, e trabalhando na assistência social já há alguns anos, eu comecei a observar lá atrás, como educadora, que ainda iniciante, as fragilidades sociais. E observava já aquela época, e olha que não tem pouco tempo, não. A coisa se avolumou agora, mas ela já vem se arrastando de algum tempo. Que as crianças chegavam em escola em estados muito frágeis. E às vezes eu ouvia as professoras falarem em aula de ciência sobre ensinar higiene pessoal, tem que lavar o cabelinho, tem que tomar banho, tem que lavar a mãozinha. E aquilo começou assim a me incomodar e eu não sabia exatamente o quê. Com o tempo, visitando algumas casas, conhecendo algumas famílias, eu entendi, ou melhor, esclareceu a mim o porquê daquela minha angústia. Como que a gente vai pedir que ele se lave, que ele se cuide, se a casa não tem banheiro, se a casa não tem água, se tem que pegar água, e muitas das vezes são as próprias crianças que o fazem,
pegam a água de longe para poder fazer minimamente uma higiene, por mais rudimentar que seja. E eu fiquei pensando, isso significa que a gente não tem que ensinar? Não, nós temos que dar a melhor referência. Mas alguma coisa ainda está frágil nesse meio do caminho, porque aquela criança sozinha não ia dar conta de fazer essa mudança, porque à medida que ela recebe a orientação, que ela reflete sobre esse ensinamento na escola, quando ela vai para casa, aquele entorno familiar está fragilizado. Então, na verdade, quando a gente propõe uma temática dizendo que está na centralidade da família a esperança e a mudança, e quando as políticas públicas atuais colocam como centralidade a família, a gente entende que é cuidando do contexto familiar que a gente consegue cuidar de cada um indivíduo. Então, é uma temática bem interessante. E ontem o Dr. César Reis iniciou falando sobre Henrique Pestalozzi. Ele colocou uma imagem de Pestalozzi, mas, enfim, eu a retirei para o texto ficar assim um pouquinho maior. E ele conta que Pestalozzi, que foi educador de Allan Kardec, ele, aos 5 anos, perdeu o pai. E, naquela época, a mãe, muito frágil, com vários filhos pequenos, teve que dar conta de educar, de cuidar daquela família grande. E, naquela época, surgiu a vida da família uma pessoa chamada Magde Bárbara Smith, fraternalmente chamada em família de Babeli. E ele falou que, em momentos difíceis, todos corriam para os braços da Babeli. Relata Dr. César Reis, que esteve em Verdun, conheceu a escola onde Pestalozzi ensinava, onde Kardec foi aluno, que essa Babeli era uma pessoa baixa, bem forte, de seios muito fartos, e que quando acolhia aquelas crianças, eles se sentiam protegidos. E relata então Henrique Pestalozzi que o coração de Babete, ao pulsar, era sentido e ouvido por eles, e aquilo aquietava. E que em vários momentos, durante a vida adulta, quando as dificuldades se apresentavam, era aquele bater de coração e aquela acolhida fraterna da Babeli que ele conseguia aquietar o seu próprio coração, a sua angústia, e tocar, então, a sua vida. E aí, trazendo novamente para a atualidade, quando as novas políticas públicas propõem escuta da angústia, da dor, da demanda, e acolhida, a gente entende que a gente está falando uma mesma linguagem que a doutrina espírita fala para a gente. A gente vai falar de dor, de agonia, de sofrimento, de famílias que sofrem. Qual de nós hoje sobre a terra que não tem uma dorzinha, que não quer mudar alguma coisa, que não tem algo que incomode, ou pelo menos se não tem uma angústia e uma preocupação frente ao futuro? Então, conta Henrique Pestalozzi que essa Babeli era aquela pessoa que acolhia e que ele sentia proteção. Nós temos que nos proteger. Relata um livro espírita que fala sobre família. E essa história que eu vou contar a vocês hoje, eu já contei inúmeras vezes, e ela me é muito marcante, que os biólogos detectaram, né, estudando a vida dos golfinhos, dos botos, que quando nasce um golfinho, um boto, piquititinho, todos os golfinhos adultos ficam ao redor dele durante todo o período de transição de infância e de adolescência de golfinho, deve ter, né? Esse período de transição para adulto, até ele se tornar adulto, forte e poder, então, prover segurança para outros bebês. Por que que eles fazem isso, se eles não têm inteligência? Por instinto de proteção. Por que esse instinto de proteção? Porque eles observam que eles, adultos, fazem enfrentamento com os tubarões, mas o pequenininho não vai fazer, vai ser alvo fácil. Então, como que a gente promove esperança no futuro? Que eu lembro quando eu era pequena, eu ouvia nas falas dos diretores da escola, tinha centro de moral e cívica antigamente, quem é mais antiguinho deve lembrar, e falava que nós, as crianças, somos o futuro. Como que a gente convida essas crianças para serem o futuro, se nós não damos as condições e as proteções devidas? Como vão querer que eles operem mudanças, se nós não estamos ao redor deles, protegendo-os, fazendo com que eles se sintam fortalecidos? Então, essa história dos golfinhos, ela já traz para a gente uma reflexão muito interessante.
Porque já diz para a gente que não é à toa que Deus coloca pai e mãe. Aí a doutrina espírita diz para a gente, mas ela pode ser, o pai e a mãe podem ser espíritos mais novos que os filhos, né? A gente arruma uma forma de interpretar tudo, né? Sim, podemos sim, eu posso ser um espírito muito mais novo que meus filhos. Mas eu vim nesta condição de mãe, com um período de experiência, mesmo que pequena, à frente deles, para que eu possa, como os espíritos relataram a Kardec, observar as tendências e tentar trabalhar, como diziam os nossos antigos, que é de menino que se torce o pepino. Não é isso? Então, na verdade, essa história dos golfinhos ela é muito interessante, porque aí está justamente a fragilidade da sociedade. Quando a gente relega as crianças e os adolescentes, muitas das vezes a sua própria sorte, pelo fato de nós, famílias, estarmos também fragilizadas. Certa feita, numa determinada escola que eu trabalhava, uma mãe de aluno procurou o grupo escolar, a direção, a coordenação, para falar da dificuldade que ela estava tendo em administrar os relacionamentos com o filho. O filho não obedecia, enfim, era uma série de dificuldades. E aí, numa reunião, as pessoas comentando, nossa, mas como assim? Se a mãe não sabe como cuidar, nós que vamos saber? E um falava, outro falava, um falava, outro falava, um falava, outro falava. E eu falei assim, na verdade, ela tem razão. Porque quem estudou, sumariamente, quem estudou para educar fomos nós. E quando a mãe vem à escola pedir ajuda, já é um passo enorme. É nesse momento que nós temos que nos unir. Não importa se ele é um nosso aluno, não importa se ele é uma criança, um adolescente que frequenta a evangelização da casa, se é o nosso vizinho, nós adultos temos a responsabilidade de nos fortalecer e fortalecer essas crianças. Então, as propostas do futuro, para a gente garantir mudança, são escuta. Vamos escutar. Vamos ouvir essas dores das famílias, desses adolescentes, dessas crianças. Vamos acolhê-los sem impor limite algum. Quando Jesus falava à multidão, ele nunca colocou uma pessoa na portaria para dizer qual a sua religião, você entra, você não entra. Ou, enfim, que partido que você tem, você faz e você não faz. Ele acolhia a todos com igualdade. Então, é dessa forma, como esse colo de Babele, é que a gente vai continuar falando sobre educação, continuar falando sobre família e de mudança de paradigma. Bem, 2 relatos históricos da Bíblia são muito significativos para a gente falar sobre família. Primeiro, quando é anunciado em sonho a José que Maria, a mulher com quem ele iria se casar, estava grávida. Se hoje, nós estamos falando de 2017, uma mulher no Oriente ainda corre o risco de ser apedrejada e morta por suspeita de traição ou de qualquer conduta imoral, imaginemos há 2017 anos atrás, numa época tribal ainda, onde os costumes eram extremamente selvagens, um homem receber a informação de que, muito antes dele conhecer a Maria já estava grávida. Deve ter sido difícil. Agora, não para uma alma nobre. Naquele momento, José não quis expor Maria, até porque ele sabia dos riscos que corria. Então, ele preferiu se afastar. Mas eis que aparece em sonho a José um anjo do Senhor, que diz a ele, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Se José fosse uma pessoa qualquer orgulhosa, vaidosa, cheia, impregnada daquelas tradições milenares e selvagens ainda, isso não ia significar nada para ele. Mas José era um espírito diferenciado. E naquele momento, o que era mais importante? Ou o que era totalmente importante? A chegada de Jesus à humanidade. E ele tinha que vir no lar, numa família. Nós não estamos falando aqui, hoje nós temos várias concepções de famílias. Nós não estamos falando aqui família, homem e mulher, casado, instituído. Não, nós estamos falando de constituição familiar. Há muitas famílias compostas por avós que criam os seus netos. A gente atende a uma família cujo casal está preso
por envolvimento com drogas. A avó aposentada, não ganha muito, está criando os 3 filhos. Isso não é um caso único, não. Estou trazendo um caso que me apareceu, que surgiu para a gente há pouco tempo. Não é família? É família. Nós temos hoje situações de famílias homoafetivas. São famílias instituídas legalmente. Hoje nós temos casos de famílias que o irmão mais velho cria os irmãos mais novos. Nós tivemos casos de vários irmãos no abrigo. Quando o mais velho fez 18 anos, ele resolveu assumir os irmãos e dar aos irmãos o que a lei diz que os irmãos têm que ter, que é um convívio familiar e comunitário. E aí o que ele fez? Ele preferiu acolher os irmãos, de uma forma frágil ainda, mas, enfim, foi cuidar com todo o amparo, né, técnico possível, e eles constituíram o quê? Uma família, pais já desencarnados. Então, nós estamos falando aqui da composição família, homem e mulher. Nós estamos falando da instituição família de adultos, consanguíneos ou não, mas com o objetivo do mesmo fim e que protegem, acolhem, educam e amam crianças e adolescentes, idosos e quem mais possa aparecer. Outra passagem interessante, muito significativa, é as bodas de Caná. Jesus já estava adulto, Jesus já tinha os seus seguidores, já tinha os seus discípulos, que já caminhavam, de certa forma, com ele, já estudavam. E eis que Jesus, então, junto com Maria, é convidada a ir num casamento. Se fala de 3 dias de casamento. Já era o 3º dia. É uma história clássica que todos conhecem. Nesse 3º dia, o vinho tinha acabado. E era uma desonra. Os relatos bíblicos falam, muitas das vezes, a palavra desonra. O que é desonrar? É colocar a família muito avexada à frente da sociedade. A família que ia ser olhada com escárnio. E naquele momento, com aquele coração nobre de mãe, de Maria, ela chegou a Jesus e falou: meu filho, acabou o vinho. E ele fala: mulher, o que quer que eu faça? Não chegou meu tempo ainda. E naquele momento, então, tocada por aquele convite amoroso da sua mãe, e tocada por aquela família, porque não eram os noivos que iam ficar envergonhados, era a família, porque a festa quem fazia eram os pais. E cuidando, protegendo daquela instituição família, Jesus então fala: me tragam água. E foram trazidas vários tonéis de água, e naquele momento Jesus transformou aquela água no melhor vinho que já se viu e se bebeu. E eles ficaram estupefatos. Como assim? Numa festa é comum se conceder, né, oferecer o melhor vinho no início e deixar o pior para o final? E eis que vocês me aparecem com essa preciosidade. Essa preciosidade não era feita por homens comuns, foi feita por Jesus. Por quê? Por entender que essa instituição família não pode ser violada, não pode ser maculada, não pode ser desonrada. Então, uma passagem muito interessante. E muito linda também, aliás, como todas as passagens de Jesus. Mas essa marca muito profundamente, e é uma passagem que eu comumente uso também nas minhas falas, porque mesmo não estando pronto, não que ele não estivesse pronto, a programação não estava pronta para aquele momento, a compreensão foi infinitamente maior, e o amor do Pai maior concedeu essa benesse. E é considerado, então, o primeiro grande milagre de Jesus, como algumas outras religiões irmãs nos falam. Essa aí é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 22, que diz para a gente: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, sem diferença. Há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Mas vamos avançar. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem 2, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A história dos golfinhos. Se esses 2, ou se uma pessoa, temos muitas mulheres chefes de família,
vão exercer esse papel, não importa. O que importa é que a nossa função, concedida por Deus, é que nós dessemos as diretrizes para as crianças e os adolescentes. Muitas das vezes, quando a gente lê isso, que os filhos já cresceram, que a gente para rever a vida e fala, poxa, por que eu não soube disso lá atrás? Por que eu não fiz diferente? Cada um de nós faz dentro das possibilidades. E mais, como também Kardec perguntou aos espíritos, se tudo que os pais fizerem não for suficiente, os filhos não aprenderem, o que fazer? Bem, se nós temos a consciência de que fizemos o nosso papel da melhor forma, cabe a eles. Se hoje eles estão ainda imaturos para aprender, vamos lembrar com caridade sobre a égide da lei de amor que um dia também nós não soubemos. O convite da atualidade não é de apontarmos os erros uns dos outros. Não é ficarmos levantando os defeitos e as dificuldades e fazendo julgamentos. A atualidade nos convida à solidariedade e ao amor. Como Kardec perguntou na 775, lá no Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que é isso? As famílias começassem a não se respeitar, a não se fortalecer. Eles responderam de uma forma curta, uma recrudescência do egoísmo. O que é isso? É intensificar o egoísmo. É como se uma doença comece a se tornar de uma forma crônica. Então, na verdade, nós só vamos conseguir ter esperança e mudança através da instituição chamada família. Bem, algumas pessoas dizem para a gente que nós nascemos da união de um homem e de uma mulher. Isso é fato. Geneticamente falando, só elementos masculino e feminino promovem o corpo físico. Mas muitas das vezes os pais não são uma pessoa feminina e uma pessoa masculina, como já falamos anteriormente. Mas nascemos da união de um homem e de uma mulher, ou de elementos masculinos e elementos femininos. Algumas pessoas dizem isso. Outras já ampliam esse olhar e diz para a gente, melhor dizem, que nós não somos só filhos de um homem e de uma mulher. Nós somos uma constituição de uma família. Avô, avó, tio, irmão, irmã, sobrinhos. Isso é muito interessante, porque é um grupo muito maior que tem a responsabilidade sobre aquele ser que chega. Só que a doutrina dos espíritos diz para a gente algo maior ainda. Que primeiro, não só nós temos a família corporal, como nós temos a família espiritual. E mais ainda, que quando nós vamos programar a nossa vinda, não só a mãe e o pai que fazem o papel deles. Um grupo enorme de espíritos devotados ao bem, se debruçam sobre cada nascimento nosso. Cada um aqui de nós, ao reencarnar, teve espíritos queridos, parentes, espíritos estudiosos, espíritos cooperadores no bem, espíritos científicos trabalhando para a gente. E quem diz isso para a gente? É André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo. Quem participa do ESG acompanhou a apresentação aqui, né, o estudo sobre a reencarnação de Segismundo. Segismundo era um espírito que tinha cometido um crime, matando aquele que nessa vida seria o seu pai, e foi muito difícil o retorno dele. Porque quando em desdobramento, o pai, que seria o pai biológico, encontrava com Segismundo, ele ficava tomado de pavor. Lógico, ele trazia impresso no seu histórico perispirítico, espiritual, aquele enredo doentio, sofrido que ele tinha passado. Ele matou o que seria pai dele, o que seria a mãe acabou numa situação de prostituição. Foi muito difícil. Só que foram essas pessoas que sofreram o dano que acolheram Segismundo como pai e como mãe. E a gente vê a quantidade de espíritos. Ali tem a avó, nesse momento, o espírito do que foi a avó da mãe do Segismundo, traz para ela o Segismundo, já com seu perispírito diminuído, que naquele momento ia se acoplado ao corpo físico. Através de quem? Dos espíritos trabalhadores da seara de Jesus.
E assim relata para a gente André Luiz. Ele chama esses espíritos de espíritos construtores. E eu fiquei pensando, por que será que ele deu esse nome de construtores? Porque, na verdade, é uma construção, é uma cirurgia que se faz para fazer a diminuição do perispírito e fazer o acoplamento do perispírito já diminuído ao corpo físico. E detalhe, eles fazem as escolhas genéticas. E aí, então, relata André Luiz para a gente que os espíritos construtores auxiliam na ligação espírito-matéria, auxiliam na formação fetal. O que significa? Que nós trazemos no nosso corpo físico todas as necessidades, as demandas que a gente vai necessitar para nossa programação espiritual. O que significa? Se eu preciso ter uma vida ativa, eu tenho que ter uma constituição física que comprove ou que dê subsídios para que aquela vida, aquela programação possa ser executada. Isso é feito de uma forma quase cirúrgica. Examinam os mapas cromossômicos. O que significa também? Que eles vão estudar todo o histórico genético para trazer para aquela criança os códigos que ela vai levar durante a sua vida toda, que são códigos trazidos da genética da família do pai, da família da mãe, e que são necessárias prontamente para aquele plano reencarnatório. Magnetizam o corpo perispiritual, fortalecendo. Durante todo o tempo eles estão ali fortalecendo. Até como eu falei, Segismundo foi uma reencarnação muito difícil, muito sofrida. Ele estava muito envergonhado frente àquele homem, àquela mulher, aquelas duas almas ali maravilhosas que estavam acolhendo, mesmo ele tendo sido algoz de ambos em vida passada. Colabora no processo da redução perispiritual. E é um processo também quase cirúrgico. Diminui, ele toma a forma de bebê, como a gente viu ali no desenho anterior, para fazer o acoplamento. Proporcionam energias sublimes durante todo o processo. Outra coisa, todos nós, sem escolha, temos as nossas dívidas passadas. Uns mais, outros menos, com certeza. Então, muitas das vezes, esses espíritos não querem permitir uma reencarnação, porque muitas das vezes o espírito vai fugir da mão deles. Muitas das vezes eles querem atrapalhar, eles querem criar dificuldade, porque o ódio que eles trazem, a mágoa que eles trazem daquele espírito ali reencarnante é tão grande, que eles não querem que a pessoa tenha alívio nenhum. Então, esses espíritos estão ali promovendo uma ambiência propícia de paz, de serenidade. Agora, vamos também compreender que o casal era um casal que vivia sobre a égide de Jesus, em oração no lar, uma vida dissoluta, uma vida leve, tranquila, parceira e fraterna. Auxiliam na escolha dos melhores elementos construtores do corpo físico. Às vezes a gente fala assim, mas como é que assim se nascem pessoas com deficiência, com uma lesão, com outra? Olha só, nós estamos falando de espíritos que trazem histórias pregressas, como todas nós. Ele também contribui na programação do corpo físico dele. E como a gente só dá o que a gente tem, se ele não tem condições, tem áreas dele que estão deficitárias, que ele lesou no perispírito, ele não tem elementos para constituir o corpo físico. Agora, isso é assim, fato para todo mundo? Não, Dona Ivone Pereira diz para a gente que não. Que não é o fato de uma pessoa ter cometido um suicídio, ter destruído o corpo, que necessariamente ele vai nascer com o corpo destruído. Tem um relato muito interessante que um jovem se joga de um precipício e destrói o corpo, e por amor a Dona Ivone Pereira em vida passada. E quando ele reencarna, ele, em sonho, ou melhor, quando ele já está para reencarnar, ele tinha um espírito que tinha sido padre na outra vida, e muito ligado a ele, muito querido a ele, e ele estava preocupado de ter que reencarnar. Ele tinha estudado sobre a reencarnação, sobre a programação de corpo, e ele falou, meu Deus, então se eu destruir o meu corpo, eu vou nascer um monstro. E esse padre, esse espírito, que era um padre muito amigo, diz a ele, não necessariamente, vai depender de você. E ele realmente consegue imprimir num corpo físico, um corpo físico saudável. Logicamente que ninguém foge da lei de ação e reação. Em determinado momento, ele teve que recompor com o universo e consigo mesmo aquele corpo que foi destruído.
E em determinado momento da vida, ele toma uma queda, vai tirar um gato da árvore, cai, toma uma queda e ele fica paralítico, fica cadeirante. Mas não ficou o monstro que ele tinha medo que ficasse. Então, na verdade, o amor de Deus é muito maior. Como eu falei, a gente não foge da lei de causa e efeito. Mas a gente paga muito pouco quando a gente tem merecimento. E, por fim, ajuda no acoplamento da forma reduzida do perispírito ao útero. E ficam ali emanando forças, cuidando, até que a parte, vamos dizer assim, cirúrgica ou de construção fica feita, e aí eles se afastam, e aí ficam os familiares protegendo, aí ficam como os golfinhos, protegendo aquela encarnação que muitas das vezes, pelo medo, pelo temor que o espírito tem do que a vida vai levar, ele muitas das vezes desiste, e são esses abortos espontâneos que nós vemos muitas das vezes. Mas, em geral, o que a gente vê, quando eles são muito bem fortalecidos, protegidos, é que eles levam a termo a reencarnação deles. Graças a Deus, né? Bem, Dr. César Reis, ontem, no seu estudo, ele apresentou um quadro que eu achei interessante trazer para a nossa reflexão da noite. Como eu falei, a gente vai ouvindo coisas e vai se apaixonando pelo saber. E Dr. César Reis trouxe a fala de uma pessoa que era um teólogo, um sacerdote, e que disse o seguinte: educar é perfazer, ensinar a viver, colocar alguém nos caminhos impossíveis, mas necessários da perfeição. Aí fala assim, meu Deus, que palavra, quando ele diz impossível, é uma coisa que não vai acontecer. Talvez ele tenha exagerado. Difíceis, muito difíceis, mas que ninguém vai fugir à lei da perfeição. Então, o que é educar? Educar é isso. É conduzir, é perfazer, é fazer de novo, é ensinar a viver. É ensinar a viver. Uma outra coisa, há muitas décadas, desde que eu me entendo por gente, que a FEB vem fazendo campanhas em favor da vida. Então, não há aborto, não há pena de morte, não há eutanásia, não há morte de fuga nenhuma desse tipo. E quando a gente vê que muitas das vezes a dificuldade, e às vezes as pessoas se veem sem perspectivas, fogem intempestivamente, antes do tempo da vida, a gente fica muito apiedado. E a gente tem visto muito, principalmente nesse momento da Terra. Há pouco tempo eu estava lendo, a gente recebe muita informação, internet agora, as coisas acontecem assim em tempo real, né? Uma pessoa, um líder religioso, há pouco tempo, bem próximo aqui da gente, um líder religioso, que tinha assim, uma casa muito cheia, que recorreu ao suicídio. E a gente fica muito apiedado. Pessoas do nosso movimento espírita, dessa forma. Então, que a gente cuide, acolha, escute, cuide mais ainda. Por quê? Porque nós temos que chegar à perfeição. Outra fala que ele trouxe muito interessante foi desse biólogo francês que diz o seguinte: viver a vida em sua simplicidade. Eu achei isso genial. Porque no final da vida, se a gente teve dinheiro, com certeza o dinheiro proporcionou viagem, um conforto maior. Mas, na verdade, são os relacionamentos que vão ressignificar o futuro. Então, a vida é em simplicidade. Isso significa que tem que ser todo mundo pobre? Não. Nós estamos falando em vida leve, sem criar grandes artifícios, com leveza. Trabalhar, ter filhos, educá-los, ajudá-los. Eles são espíritos como nós, com as dificuldades que nós temos, com as fragilidades que nós temos, e que precisam uns dos outros. Uns dos outros. Hoje eu estava na praia, adoro a praia. Sempre que é possível vou lá dar um mergulhinho, é de graça, é bom demais da conta. E eu estava próxima a um grupo de jovens que variavam de 15 a 18 anos, cujos pais estavam presentes. Muito importante. Brincando, rindo. Com certeza, muitas das vezes, estão ali cansados também. Mas estão ali presentes. E uma jovem estava fazendo um comentário. Como eu não os conheço, eu estava mais ou menos junto a eles, mas não prestei muito atenção. Mas ouvi e me chamou a atenção quando ela contou sobre uma determinada jovem que saiu de uma escola que ela dizia que era uma escola mais forte e ia para uma escola que ela estava dizendo que era mais fraca. E aí o outro adulto que estava ali perguntou, mas poxa, ela não vai conseguir?
Por que ela não tenta? Por que ela não tenta a escola tal? Ela falou assim, não, porque a mãe dela disse que ela não vai conseguir. E ela vai ficar na escola mais fraca. Bem, primeiramente, a escola quem na verdade faz é a gente, né? É cada um com as possibilidades que tem. Mas quando a gente diz para uma criança, para um jovem, você não vai fazer, você não é capaz, você coloca uma pedra e ela não vai conseguir tirar aquela pedra. Não, sozinha não, nesse momento. E eu fiquei pensando, que pena. Naquele momento era para a mãe, com certeza, falar, filha, vamos lá, eu te ajudo, vamos tentar. Se você não conseguir, né, sentir que não tá bem, você não estiver feliz lá, a gente muda. A gente pode fazer essa possibilidade de transferência, né? A gente muda. Mas eles têm que saber que nós estamos aqui. Que nós nos importamos com eles. Que não importa como eles sejam. Eu posso não amar os erros dos meus filhos. Mas eu tenho que dizer que eu os amo. Eu tenho certeza que uma mãe que visita um filho na prisão não ama o que o filho fez. Mas ama aquele filho, porque senão não estaria lá. Certa feita, foi perguntado ao Chico Chico Xavier, comumente visitava as penitenciárias. E uma vez perguntaram a Chico, você que tem o dom da visão, deve ver muita coisa ruim, feia por aqui, né? Ele falou assim, não, lógico que não, eu vejo mães. Eu falei, mas como assim? Ele falou, quem fez isso, já conseguiu o que ele queria, foi embora. E quem está aqui é a família. Desencarnadas, as mães estavam ali, os pais, os familiares. Então, assim, quando eu nunca fui visitar presídio, mas muitas pessoas que vão relatam as dificuldades, mas também a emoção que o preso tem, ou a presa, de ter um ente querido ali visitando. Então, precisamos abraçar. Ontem, o doutor César Reis terminou falando de amor e nos deu um abraço muito fraterno. Nós precisamos acolher, coração no coração de Babete, sentir vibração, sentir que nós nos importamos sim. Quando eu falei para vocês que é difícil às vezes estar aqui, porque a gente tem responsabilidade, mas que a gente cumpre, a gente vem. Mas que é difícil, é porque a gente tem compromisso com cada um e cada uma de vocês. A gente não pode sair daqui deixando uma mensagem que não seja a mensagem de otimismo. Porque o mundo já está dizendo, você não é capaz, você não pode, né? Ai, você é tão triste, vai para a tristeza mesmo. Não. O nosso convite aqui é para a vida, para a alegria, para a força, para o otimismo. Como disse o doutor César Reis ontem, quando Jesus nos disse nós somos Deus, nós não nos apropriamos disso, não. A gente não tem noção de que nós somos deuses, sim. Quando eu era pequena, eu falava, mãe, com Deus minúsculo, né? Sim, com D minúsculo. A gente não está querendo se comparar ao Pai. Mas nós somos deuses. Nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Nós não somos qualquer coisa. Nós não podemos ter qualquer coisa. Nós temos que ter o melhor possível. O melhor de afeto, na simplicidade. E aí continua. Educá-los, ajudá-los. A seguir, ajudar os netos. Ai, me dá uma tranquilidade, né? Quando a gente quer fazer isso, a gente fica assim, nossa, eu estou estragando, eu não tenho neto ainda não, doida para ter. Faço minha ameaça, mas não resolveu ainda não. Mas, enfim, ajudar os netos. Às vezes, gente, eu estou falando para vocês, como mãe muito jovem que fui, às vezes a gente não enxerga. E aquela pessoa que está de fora, tem um olhar mais maduro, observa. Chama o pai, a mãe no cantinho, ou chama a criança, o adolescente, acolhe. Muitas das vezes ela precisa desse colo de Babele. Este é o sentido da educação. Todo o resto, riqueza, fama, honrarias, nada mais é senão vaidade. Nada mais são, né? Enfim, foi erro. Senão vaidade, e as vaidades destruirão muito o mundo. É lógico que tem que ter pessoas que vêm com a missão de ocupar alguns cargos. Tem que ter alguém governando o país, gente. Tem que ter alguém lá na Inglaterra dando conta daquele trono, da melhor forma. Tem que ter. Então, também não vamos recusar algumas coisas
Porque, enfim, temos que cumprir exatamente. O que ele está dizendo, ele disse logo no começo, é viver a vida em simplicidade, sem ostentação, sem se achar melhor que ninguém. Muito pelo contrário, é entender que se eu tive a oportunidade, eu devo ao universo devolver. Se eu tive a oportunidade de estudar, eu tenho que devolver. Se eu tive a oportunidade de ter um lar que me acolheu, que me fez uma pessoa otimista, feliz, eu tenho que espalhar otimismo e felicidade. E eu tenho que dizer para o jovem, ou meu aluno que convive comigo, ou que trabalha comigo, você pode. Melhore nisso e você pode. E dá as condições para que ele possa conseguir e descobrir que ele é Deus. Como nós temos que descobrir também que somos. O reformador de 2002, como eu falei, tem vários reformadores com campanhas. Essa é a campanha Viver em Família. Disse, então, um trecho da campanha, numa fase em que, com justa razão, o mundo clama por paz, é de 2002. Parece que nós estamos ouvindo agora, né? Que é novíssimo. A única solução definitiva é o cultivo do amor, incondicional por parte de todos os homens. Incondicional. Acho que só Jesus sabe amar de forma incondicional. Mas nós temos que aprender. Nós não somos deuses. Podemos fazer tudo que Jesus fez e muito mais. Nós temos que aprender. Amar é sem condições. Eu não posso dizer, eu te amo se você fizer isso para mim. Abraça o filho e diz, eu não gosto do que você faz. Eu não concordo, mas eu te amo. E para onde você for, eu vou com você. Eu estou ao seu lado. Não te abandono. O filho, às vezes, nasce diferente do que a gente quer. Num país praticamente de mulato, a gente quer que o filho ainda nasça louro, de olho azul, embora a nossa família não seja. Ainda tem que ser inteligente, o melhor aluno. Imagina se todo mundo fosse o melhor aluno da turma, não tem faculdade que desse conta. Então, assim, nós temos as nossas diferenças. São 5 dedos. Cada um é diferente do outro, mas não é melhor. Alguém quer perder algum dedo porque não tem muita função? Eu gosto de todos. É isso. Nós temos que amar todos. Cada espírito é um. Eu tenho 3 filhos, com diferença de idade minúscula de um para o outro, criado tudo igual. Tudo igual, ressaltando a diferença, mas assim, com as mesmas oportunidades. Olha, são 3 universos. Como nós somos. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós gosta de uma coisa. Cada um de nós tem preferências. Nós somos diferentes, mas não podemos relegar porque ele nasceu diferente. E aí continua. E cultivar o hábito de amar é um aprendizado. É um aprendizado que começamos a desenvolver na vida em família. Zé Raul Teixeira tem uma palestra dele que ele fala sobre condicionamentos. Essa palestra, a gente trabalhou muito numa Comerge, e eu nunca me esqueci. Ele fala assim, quando a gente é pequeno, a gente fala para o filho, vai escovar dente, vai escovar dente. E ele vai condicionado até que ele cria o hábito. Não é isso? Um dia a gente cria o hábito, não consigo, deitei, mas tenho que tomar banho para dormir, não tem jeito. Você criou o hábito de ler, não é isso? Pois é, a gente tem que criar o hábito de amar também. Eu estou me esforçando, eu juro para vocês que eu tenho tentado me esforçar. No trânsito. Tem hora que eu reclamo dentro do carro, eu sozinha. Aí eu me lembro que eu sou espírita, que eu aprendi que eu sou Deus, né? Aí eu peço desculpa aos espíritos que ali estão, emano, né, vibrações positivas pela outra pessoa, falo, de repente ele não está num bom dia, não sei o quê. Enfim, é uma brincadeira, mas a gente tem que começar assim. Nós temos que começar a vibrar positivamente, abraçar em pensamentos, que a gente não consegue abraçar fisicamente, abraçar em pensamento o vizinho que é difícil, um irmão que não sei o quê. Vamos enviar para eles melhores pensamentos. Joana de Ângeles fala para a gente que nós fazemos duelo mental. O que significa? Eu briguei com a minha amiga, eu estou aqui vibrando para ela, e ela está de lá para mim. Ambas vão ficar doentes, até alguém parar. Quando uma parar, quando não quer, 2 não brigam. Quando uma parar, aquilo vai cessar. Agora, vamos tomar a atitude de cercear isso, vibrando. Não tem aquela história que um rico, muito rico, tinha como vizinho um pobre, muito pobre, e ele não gostava daquela pobreza ali por perto. Certa feita, querendo envergonhar o pobre, mandou numa bandeja de prata linda, ele tinha riquezas, coisas sujas, nojentas, e deu de presente, né? O criado foi lá entregar, bateu a porta e entregou aquela bandeja linda, mas com um monte de coisas ruins. E o vizinho prontamente aceitou, agradeceu, lavou,
desinfetou aquela bandeja linda, fez coisas gostosas, bonitas e enviou ao vizinho rico. E um dia o vizinho rico perguntou, mas por que você fez isso? Eu te mandei isso, isso, isso. Ele falou, porque cada um dá o que tem. Então, olha só, nós temos que desenvolver hábitos de amar. O que os espíritos amigos, sobre a égide do Dr. Bezerra, estão clamando para a gente em todas as mensagens, é que a gente vibre positivamente por nossas famílias, primeiramente, por nossas casas espíritas, que estão sendo muito atingidas, muito atacadas. E Divaldo relata isso num vídeo que rolou, né, nos nossos WhatsApps aqui, pelo menos do movimento espírita, dizendo da união da espiritualidade ainda em trevas para derrubar os cristãos, em especial os novos cristãos que somos nós. Então, as nossas famílias estão sendo atingidas. Por quê? Porque eles já sacaram que é uma família fragilizada, os jovens estão na mão deles. Eles não querem famílias fortalecidas. Então, orar pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelo nosso planeta, vamos vibrar. Eles solicitaram que a gente colocasse uma determinada hora no nosso despertador para que a gente vibrasse pelo planeta. Vibrasse. Nós temos que emanar o que é de bom para a gente quebrar essa onda de negatividade que está pairando. E não está só pairando, que está atingindo de forma muito frontalmente a todos e todas nós. Quando a gente vê lideranças religiosas se matarem, quando a gente vê pessoas que conhecem a reencarnação, que já ouviram falar de Ivone Pereira e de Memórias de um Suicida, cometer esse delito, não estamos aqui julgando, nós estamos aqui justamente acolhendo e trazendo essa experiência para que a gente não repita esse mesmo modelo. É hora da gente sair do comodismo que a gente vive e orar. E orar, olha, eu esqueço tudo, eu me programo de fazer as coisas, esqueço. Sabe o que eu faço? Eu boto no relógio para despertar. Quando não dá para fazer uma prece, eu falo, Senhor, proteja o planeta. Porque às vezes a gente está num agito, né? A gente tem que criar esse hábito. Hábito, eu não tenho esse hábito. Por isso que eu coloco o relógio para despertar, porque o dia que estiver vai ser natural. Então, o que a gente tem é a gente criar esse hábito, começar a desenvolver. E começa a desenvolver onde? O que a FEB diz para a gente? Em família. Então, família é o núcleo, a célula transformadora da sociedade. Até porque, dependendo, não importa em que país que nós estejamos, se é um país rico, com condições, se é um país miserável, se os pais abandonaram, não importa. Todos temos uma família. Quem está em abrigo tem uma família, que é a família que está ali. São os irmãos do abrigo, são os cuidadores, a equipe técnica, o coordenador do abrigo. Nós temos famílias. Quando a gente fala da família espírita, nós aqui congregamos uma família. Posso não conhecer vocês, não visitar a casa de vocês, mas já temos um fim único. Já intencionamos o quê? O conhecimento da doutrina espírita, a evolução, o aprendizado, não é isso? Já formamos uma família, consanguínea ou não, já formamos. E é o que Deus quer de nós. Espera que sejamos a família universal. E aí, nessas mensagens de bom dia que o WhatsApp traz todo dia para a gente, veio essa mensagem, que eu achei bem procedente. E diz para a gente, somos feitos para a felicidade, para a troca, para a paz, para a bondade, para facilitarmos a existência uns dos outros, para a coragem e alegria de simplesmente ser. De simplesmente ser. Simples e que nos disse tudo. De que forma que a família vai ser esse instrumento transformador? Através do amor. E do amor incondicional. E que a gente comece a exemplificá-lo agora. E a gente vai encerrar com uma mensagem muito bonita de Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, intitulada Oração da Esperança. E diz assim, então, Divaldo, se vocês quiserem, tem o texto na internet, tem o Divaldo fazendo a oração, e, logicamente, na voz dele, entonada daquela forma maravilhosa, amorosa dele, profunda, envolvida por espíritos magnânimos, né? É infinitamente melhor. Mas eu trago para vocês, para a gente encerrar essa tarde e noite, e, na verdade, a gente está aqui nas últimas semanas desse ano de 2017. Acredito que tenhamos tido um ano bastante difícil, por muitas situações financeiras, de escândalos, enfim, de tudo isso. Mas vou dizer para vocês, cada dia que passa, a gente tem um dia melhor,
porque a paz que Jesus disse, os mansos herdarão a paz, essa paz já está chegando. Na verdade, já está instalada, não totalmente, mas ela já está instalada. E aí sim, diz Dr. Bezerra para a gente: Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo, buscando servir-te. Por isso que eu digo, nós estamos em épocas difíceis, mas nunca tivemos tanta gente orando pela paz e pelo amor na terra. Permita-nos agora um espaço para gratidão por estes dias de entendimento fraternal que vivemos na casa que nos emprestastes, o planeta, para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atrevemos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos faimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se, quais chacais, sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles. Os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam o mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isso que em Ti, agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer destes que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregela o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos, nós, em épocas remotas, por esses caminhos. É que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir da felicidade enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e, consciente ou inconscientemente, te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damo-nos as mãos e, emocionados, repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Filhos da alma, que vos abençoe o Pai de misericórdia e que Jesus permaneça conosco, são os votos do servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Portanto, irmãos, o convite ao amor. É difícil. A gente não sabe amar como Jesus amou e ama. Vamos começar de forma incondicional. Vamos vibrar positivamente por aqueles que nos fazem mal. Vamos vibrar por essas pessoas que aí estão nesses escândalos. Se hoje nós não fazemos, com certeza já fizemos um dia. Tenhamos piedade. Supliquemos ao Pai que tenha piedade deles, que cuide deles, que eles sintam amor, para que eles saiam dessa condição e aprendam a ser Deus, como um dia entenderemos que seremos. Muita paz, que esse final de ano se apresente para a gente com um porvir de um ano novo melhor, de mais força para nós. Vamos pedir forças
paz e alegria, e que Jesus habite de verdade em nosso coração, em nosso lar, a cada dia. Oremos por nós, por nossas famílias. E agradeçamos a Deus. Muito obrigada.